já entrando na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a todos que estão aí no rádio, você que está aí no caminhão, você que está aí na estrada viajando, que Deus te guarda em cada curva, em cada esquina, em cada cruzamento. Nós vamos estar lendo aqui uma palavra e daqui a pouco vamos estar orando. Gostaria que você que tem uma Bíblia abrisse no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, que diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que lhe cabe. E ele repartiu os haveres. Passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens e vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar das alfarrobas do que os porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, lhe disse ao servo: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Amém? Hoje nós vamos fazer uma pregação expositiva da parábola do filho pródigo. A gente nota que Jesus ele faz uma série de parábolas. O capítulo 14, 15 e 16, Jesus faz uma série de ensinamentos por parábola. Jesus ele fala da parábola dos primeiros assentos, a parábola da grande ceia, a parábola da providência, e ele fala também da parábola da ovelha perdida. Aquele pastor que deixa as 99 ali no aprisco, e ele sai à procura da ovelha perdida. E ele também fala da parábola, do administrador desonesto. E a parábola do filho pródigo, a qual nós vamos estar aqui ministrando nesta noite. A parábola do filho pródigo. E hoje nós vamos falar as 4 fases do filho pródigo. As 4 fases do filho pródigo. O versículo 11, a gente vê um filho. A primeira fase, ele era feliz e não sabia que era feliz. Alguém chega e fala. Esse alguém chamado diabo, o inimigo das nossas almas, ele chega e coloca no coração: você é infeliz nesse lugar, sai desse lugar, aí não é o seu lugar, você precisa viver a vida. E no versículo 11 e 12 fala que o pai foi humilhado pelo filho. Ele chega e fala: Pai, dai-me a parte da fazenda, ou seja, dai-me a herança. E nós sabemos que herança é um conjunto de princípios disciplinares,
que dá o direito da transmissão de um patrimônio de uma pessoa que já morreu. E ele pedindo herança para um pai que estava vivo. O pai foi muito humilhado. Ele estava desejando a morte do pai para se apropriar de patrimônios. Ele estava desejando ali a morte do pai. Ele deixou o pai muito triste, muito angustiado, muito decepcionado. E ele sai com aquele dinheiro, ele sai com aquele patrimônio para um outro país. Ele queria viver uma vida que ele nem sabia. E ele era feliz e não sabia que era feliz. Muitas das vezes você está aí feliz, o inimigo jogou uma seta no seu coração e você está saindo. Você está tomando decisões erradas. Você está saindo do lugar que Deus não mandou você sair. Deus não mandou você sair. Você está saindo talvez de um casamento. Você está saindo talvez do emprego. Está abrindo mão para se aventurar. Sendo que Deus não falou nada que é para você sair. E ele foi muito humilhado, aquele pai. Realmente ele atendeu o pedido do filho. Ele sai para um outro país. E no versículo 13 a gente vê que o diabo ele é estelionatário. Ele faz uma propaganda. Ele pega um produto de R$1,99 e fala que é 1 milhão. Ele engana, ele ludibria. Ele pega pessoas para ser laranja e coloca aquela fantasia e maqueia e engana as pessoas. E as pessoas começam a viver uma vida que ela nunca viveu na vida. O versículo 14 fala que ele estava longe de tudo, de todos. E ali ele passou a pecar, a farrear, a bagunçar, a prostituir, a usar drogas. Ele começou a mergulhar num abismo sem fim, num pecado. E o significado de filho pródigo é desperdiçador extravagante. Ele era um desperdiçador extravagante. Ele estava vivendo uma vida que ele nunca viveu. Agora ele está na segunda fase. Ele é infeliz e pensa que é feliz, vivendo uma vida dissoluta, uma vida de farra, onde os amigos começaram a chegar, onde os amigos começaram a aproximar dele, a abraçar, a sorrir. Ele começou a patrocinar tudo quanto é festa. Era o patrocinador das festas. Aí foi chegando amigos, abraçando, sorrindo, se alegrando com ele. E a gente vê que ele só não morreu por causa da graça de Deus. Ele só não perdeu a sua vida no meio daquela farra, no meio daquela bagunça, no meio de drogas, de prostituição. Ele só não perdeu a vida por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Há uma diferença muito grande de graça e misericórdia. O que é graça? O que é misericórdia? Nós sabemos que graça é aquilo que Deus dá, o que não merecemos. Graça é aquilo que Deus te dá, aquilo que Deus nos dá, aquilo que não merecemos. O que nós não merecemos? Nós não merecemos o perdão, nós não merecemos a salvação, nós não merecemos o amor dele, mas ele nos dá isso. E o que é misericórdia? É quando Deus dá o que eu mereço. É quando Deus não dá o que eu mereço. Isso é misericórdia. É o que Deus não nos dá o que eu mereço. E o que eu mereço? A condenação. Eu mereço o inferno. Eu mereço a morte. E Deus não te dá isso. Mesmo você vivendo uma vida de qualquer maneira, mesmo você vivendo aí esta vida, de repente o inimigo jogou na tua mente que não tem mais perdão. Você deve ter mergulhado demais no pecado, deve ter feito coisas no passado, como diz uma expressão que o povo fala fora aí, que até Deus duvida. E o inimigo joga na tua mente, não tem mais perdão, não tem jeito para você,
Você já está condenado. Mas aqui está a explicação. Que a graça do Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Está lá em Romanos 20 a resposta para essas mensagens na mente, que o inimigo tem jogado na tua mente, que não tem jeito mais para você, que você não tem mais perdão. Mas a resposta está em Romanos capítulo 5, versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então ele estava longe de tudo, de todos. Versículo 14. Ali ninguém estava vendo ele, o seu pai não estava vendo, ninguém estava vendo. E ali ele mergulhou. Ele patrocinou tudo. E ele achava que era feliz. Ele pensava que era feliz, mas estava vivendo uma vida infeliz. Feliz é quando ele estava lá com o pai. Ele era o administrador da fazenda. Ele trabalhava do lado do pai, junto com o pai. E ele abre mão de tudo e sai. Deus não mandou ele sair. Ele saiu. O versículo 15 fala que... O versículo 15 diz assim: então ele foi e agregou a um cidadão. Aqui vai falar que o dinheiro acabou. Vamos trazer o filho pródigo para 2020. Ele passa ali o cartão e mais nada o cartão de crédito está zerado. Ele pega um outro cartão e nada. Ele pega o terceiro cartão e nada. E quando as pessoas, os amigos da onça, né, viu que ele não tinha mais dinheiro, as pessoas começaram a virar as costas. Aquelas pessoas viraram as costas. Todos que davam tapinha nas costas foi indo embora. De repente ele viu sozinho. Ele começou a viver uma situação que ele nunca tinha vivido. A passar necessidades. Ele agora vai procurar um emprego. Ele não consegue um emprego. Ele começa a bater de porta em porta procurando emprego. E aqui fala no versículo 15. Então ele foi e agregou a um dos cidadãos da terra. Ele conseguiu emprego. E ele foi chamado para entrevista. E o que você sabe fazer? E ali a gente vê que os últimos resquícios de orgulho, de soberba, caem por terra. Vamos lá na entrevista. O que você sabe fazer? Eu sou administrador de empresa, eu trabalho com meu pai, eu administro a fazenda, eu sou administrador, eu sou contador, eu tomo conta dos empregados. Então a gente vê um certo orgulho ainda. E aquele administrador então bate nas costas dele falando: então você vai ser o meu administrador. Vem cá, você vai administrar algo aqui na minha fazenda, você vai administrar os porcos. Você vai administrar as bolotas dos porcos. Você vai sustentar um porco gordo, ele come de 2 a 3 quilos de ração. Imagine, se esse homem tinha 100 porcos, esse rapaz tinha que levantar 5 horas da manhã e ralar, sobe escada, desce escada. E a gente não sabe se ele ficou ali 1 ano trabalhando. Um serviço completamente fora dos padrões judaicos. Os judeus, eles não comem carne de porco. Eles não trabalham com porcos. E ele foi muito humilhado. E ali a gente vê que o orgulho, a soberba caiu. Ele ficou ali frustrado, trabalhando. E agora ele começa a lembrar que ele era feliz. E ele não sabia. Quando ele estava do lado do pai, ele disse: o pior emprego que meu pai oferece é 10 vezes melhor do que esse emprego que eu estou trabalhando. E eu estou aqui mergulhado nessa miséria. E é isso que o diabo faz. Ele tira você do lugar que você está feliz e te leva. E te leva você para mergulhar nas drogas, na prostituição, no pecado.
E quanto mais você mergulha, um abismo chama outro abismo. E você não consegue sair. Você fica ali preso. Porque a Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Você tomou uma decisão lá atrás e você está aí preso, não consegue reagir, não consegue tomar uma posição. Mas nós estamos aprendendo com esse filho pródigo que ele realmente chegou no fundo do poço. Ele chegou a olhar para os montes, de onde me virá o socorro? Mas ele tomou uma decisão. Nós vamos ver aqui nos próximos capítulos. Aqui no versículo 17. Olha o que acontece aqui. Então caindo em si. Versículo 17. Se ele caiu em si, porque ele estava fora de si. Você tomou uma decisão lá atrás, na emoção. Brigou com o patrão. Brigou com a esposa. E saiu de casa, e saiu daquele bom emprego que você era feliz. E tomou essa decisão na hora da emoção. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós não podemos tomar decisões na hora da emoção. Nós temos a razão. E o mais interessante é que Deus, Ele quer participar das nossas decisões. Deus, muitas vezes, Ele só é chamado quando você está lá no fundo do poço. Quando o médico dá o diagnóstico. Quando você está lá perdido. Aí que você procura Deus. Mas você tem que procurar Deus quando a sua geladeira está cheia. Quando a sua conta bancária está cheia. É nessas horas que temos que abraçar o Senhor, que temos que buscar o Senhor. E temos que pedir para Ele participar das nossas decisões. Você vai comprar um carro, fala para Deus participar. Vai comprar uma casa, Ele tem que participar. Você está querendo sair de casa, Ele tem que participar. Você quer sair do emprego, o Senhor Deus tem que participar. Convide Ele, que você não vai ser frustrado. A frustração veio por causa da emoção. Não pode tomar decisões na hora das emoções. Tem que buscar o Senhor. Tem que pedir uma confirmação. É esse negócio mesmo que eu vou fazer? O que o Senhor acha? Eu devo tomar essa decisão? É isso mesmo? Porque Deus conhece o futuro. Você não sabe o que te espera lá na frente. E quando Deus fala não, não vai. Quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra e do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Enquanto ele estava lá, Deus ainda não tinha despejado as bênçãos. Mas quando ele resolve sair, quando ele sai, e Deus começa a despejar as bênçãos. Bendito será a sua casa, bendito será o seu filho. Eu abençoarei os que te abençoarem. E para o filho pródigo não era para ele sair. Tem hora que Deus fala sai, e tem hora que Deus fala fica. E nós estamos fazendo o contrário. Deus manda sair e a pessoa fica no lugar parado. Deus manda ficar e a pessoa sai. Como foi o filho pródigo. Foi lubridiado, foi enganado pelo adversário. Com uma falsa propaganda de um mundo maravilhoso lá fora. Que ele tinha que mergulhar lá no pecado, com as prostitutas, e gastar todos o seu dinheiro, todo o patrimônio do pai. E aqui fala então o versículo 17. Então caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Ele via aqueles porcos comendo com aquela boca boa. Ele desejou alimentar o que os porcos estavam comendo. Ele desejou comer aquilo. Um rapaz bem sucedido na vida. Um administrador de fazenda. Da fazenda do pai. Tomava conta de tudo, dos empregados, dos funcionários. Ele abre mão de tudo para viver uma vida tudo errada. Quantas pessoas estão aí frustrados? Hoje no fundo do poço. Estão até andando pelas ruas sem saber o que fazer. Mas nós estamos aprendendo com esse jovem que ele foi no fundo do poço, mas ele sai do fundo do poço. Veja os próximos versículos. O versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai.
e direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então ele se levantou. Ele foi consertar o erro que ele tinha cometido. Só que na cabeça dele, ele falou, vou chegar lá, meu pai não vai me perdoar, porque eu magoei demais. Na cabeça dele estava assim. Ele achou que o pai não iria perdoar, porque ele gastou o dinheiro do pai, ele magoou o pai. Mas ele disse, eu levantar-me-ei. Então ele se levantou e ele tomou uma decisão. Então é momento de você se levantar e tomar uma decisão. Você que está caído, frustrado, não cometa o mesmo erro. Se levante desse chão e comece a caminhar. Lá onde você errou, peça perdão para quem ele precisa pedir perdão. E ele se levantando e foi. E chegou lá. Tudo que ele pensou foi ao contrário. O pai abraçou, beijou, colocou um anel no dedo, mandou vestir a melhor roupa e fez uma festa. Mandou todo mundo parar de trabalhar. Vamos matar aí um bezerro e vamos fazer uma festa. Porque o meu filho estava morto e ele reviveu. E para a gente concluir, conta-se uma história de um jovem que também tinha magoado muito seu pai. Ele tinha entristecido muito o coração do pai. Ele saiu de casa. Passou muito tempo fora e ele escreve uma carta para o pai e disse, Pai, eu pequei contra o Senhor, só que eu não sei como está o coração do Senhor. Eu queria saber se o Senhor me perdoa. Eu vou passar de trem em frente à sua casa. E o Senhor sabe muito bem que tem um pé de laranjeira em frente à nossa casa. Eu quero pedir para o Senhor. E na carta ele colocou ali que se o Senhor me perdoa, coloca um lenço branco nessa laranjeira. E ele entrou naquele trem, ele marcou a data, e ele entrou naquele trem e estava chegando na curva próximo à casa dele, o coração acelerado, e ele preocupado, será se meu pai vai me perdoar? Será? E ficou ali, será se ele vai colocar um lenço branco na laranjeira? E quando ele olha, ele não vê o lenço branco na laranjeira, mas ele vê um lençol branco que cobria toda a laranjeira. Então ele viu que o pai realmente tinha perdoado. Ele desceu na próxima estação e foi lá reconciliar. Então reconcilie com seu pai, com sua mãe, com seu tio. Eu não sei com quem você brigou, com quem você magoou, mas peça perdão. Que Deus tem bênção na sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Amém. Que Deus abençoe ricamente o presbítero Cláudio com esta palavra maravilhosa, né? Há tempo de retornar, irmãos. Resumo